Então, tem alguns aspectos que diferenciam dor crônica de dor aguda, tá? Na dor crônica, normalmente tem um causa e efeito. Ah, o exemplo que eu dei da cárie dentária, ou uma pulpite aguda e reversível, onde eu preciso fazer uma endodontia. No momento que eu extirpo aquela polpa e faço o tratamento endodôntico, a dor cessa. Tu consegue identificar a causa, elimina a causa e a dor não perdura. Porque aquela dor é um sintoma daquele problema. De início repentino, autolimitante. No caso de dores provenientes de disfunção temporomandibular, aumentam com a função e normalmente não tem dificuldade diagnóstica. A gente consegue ver a lesão estrutural, a gente cura aquela lesão e a dor não persiste. Elas respondem bem às terapias convencionais e é controlada após a remoção da causa ou cicatrização. É a nossa dor normal, essa dor aguda. A dor com certeza todos já sentimos aqui. A dor crônica é um pouquinho diferente, pessoal. Ela pode não apresentar um dano tecidual identificável. Então, não necessariamente eu tenho um dano nos tecidos para essa dor crônica existir. Ela normalmente é causada por dores que perduram por mais de 3 a 6 meses. Então, ela não tem um início repentino. É algo que já está instalado no paciente há mais tempo já. É uma dor persistente. Como eu não tenho agora uma causa, efeito, um dano estrutural que a gente consegue apontar como iniciante da dor, é difícil diagnóstico. Não responde às terapias convencionais, tá? Essa dor continua mesmo após a remoção da causa que iniciou essa dor. Novamente, ela não é mais dependente de uma estrutura estar danificada, tá? E nesse caso não depende da função do paciente. Então é uma dor de mais difícil diagnóstico, porque eu não consigo enxergar o que está causando ela e de difícil também tratamento. Esse tipo de dor, normalmente eu tenho alterações no sistema neuronal. Eu tenho neuroplastia dos neurônios. Eu tenho alterações normalmente psicológicas do paciente também. Eu tenho outras comorbidades trabalhando em conjunto com esse tipo de dor. Então, nesse caso, dor crônica, eu tenho uma sensitização crônica dos nociceptores, mudança na necessidade de inervação, um ciclo vicioso, incluindo o nosso sistema nervoso central, uma neuroplasticidade, distúrbios do sistema antinociceptivo, que é aquele sistema de modulação, interações psicossomáticas e fatores agravantes e perpetuantes. Então, o resumo desse quadro, só para explanar rapidamente para vocês, o próprio sistema neuronal começa a demonstrar algumas falhas, começa a demonstrar algumas limitações, porque aquela dor que era para ser perdurar pouco tempo ficou instalada por tempo demais. Então, eu tenho dores nociceptivas, que provêm de estímulos dos nociceptores, tá? Então, as fibras A, delta e fibra C. Como, por exemplo, as dores musculoesqueléticas, as dores viscerais. E nesse caso, eu vou ter uma injúria mecânica, térmico-química. Em estruturas musculoesqueléticas, a gente tem exemplo, nossos músculos, sistema estomatognático, uma injúria numa seta vai causar uma mialgia, ou uma dor visceral. A única víscera que a gente trabalha no nosso organismo, nosso sistema estomatognático é a polpa, tá? A polpa é uma víscera e ela tem a característica de dores viscerais. Esses estímulos mecânicos, térmicos ou químicos vão liberar químicos endógenos derivados do processo inflamatório, como substâncias alcoogênicas, como por exemplo serotonina, a substância P de PEN, a bradicinina, as prostaglandinas e a histamina. Então, nesse caso da dor nociceptiva, olha o efeito especial, eu tenho uma injúria nos tecidos, então derivados dos danos residuais, mastócitos, plaquetas, leucócitos e células livres de dentro dos vasos vão iniciar um processo, um potencial de ação no neurônio primário. Esse neurônio primário vai mandar uma mensagem que vai se comunicar com o neurônio secundário e mandar essa mensagem para as estruturas centrais.
Nas dores não nociceptivas. Nesse caso, a gente tem as dores neuropáticas, que a gente trabalha em algumas na região orofacial, e também tem dores psicogênicas, mas aí não seria a nossa alçada trabalhar com essas dores psicogênicas, tá? Então, no caso de dores neuropáticas, elas são resultado de uma lesão agora não nas estruturas, mas no próprio neurônio. Então, nas dores neuropáticas, eu tenho um dano neuronal. Então, resulta de lesões das fibras nervosas, em que impulsos dolorosos provêm das próprias estruturas neuronais e não das terminações nervosas estimuladas. Todavia, é projetada para a região abrangida pelo referido nervo. Então, nesse caso, eu vou ter uma dor projetada. Voltando ao exemplo anterior, a mesma animaçãozinha, só que agora o dano está no próprio neurônio. Eu tenho um dano neuronal. Então, eu dei uma desafarização desse neurônio, uma degradação neuronal liberando substância de crescimento neuronal e substância P por via antidrômica. Então, em vez de ter um caminho contrário para a liberação dessa substância P, o próprio neurônio vai liberando a substância P na periferia desse neurônio. Isso gera um estímulo neuronal. Então, agora eu não tenho mais injúrias no tecido. Eu tenho injúrias no próprio neurônio. Exemplos de dor musculoesquelética. Tem origem nos ligamentos, ossos, tendões e vasos sanguíneos. Nesse caso, tem um estímulo nocivo evidente. A dor das dores musculoesqueléticas são mais precisas, definidas. E um exemplo para a gente de dor de origem musculoesquelética são as disfunções temporomandibulares. As dores viscerais têm origem dentro dos órgãos e cavidades internas do corpo. Nesse caso, a dor normalmente é de origem inflamatória, tá? É uma dor mais difusa que a musculoesquelética e de maior duração do que a dor somática. Um exemplo que a gente vai ter é a polpa. Muitas vezes as dores viscerais, elas confundem um pouco o paciente. Ele imagina que a dor está distante da sua origem. Como não é incomum um paciente infartando, que é uma dor visceral, ter dor no braço. Ou um paciente com uma pulpite no molar inferior, ter dor no dente superior. Então a dor visceral muitas vezes é um pouco mais difusa, tá? Pode ser confundir um pouco no diagnóstico. Então a dor neuropática, que é o resultado de uma injúria ou doença do tecido nervoso propriamente dito. Nesse caso, eu não tenho um estímulo nocivo evidente, tá? Eu não consigo ver o neurônio danificado. Esse diagnóstico fica um pouco mais difícil. Então, afeta a capacidade dos nervos sensoriais de transmitir informações corretas para o cérebro, causando uma interpretação errada de estímulos dolorosos. Nesse caso, a gente fica perdido de onde vem a dor, né? A gente tem algumas neuropatias que afetam a região orofacial. Que quem vai trabalhar com dor orofacial tem que conhecê-las, estudá-las. Não é o caso que eu vou explorar nessa aula, tá? Podem ficar tranquilo. Então, exemplo, uma neuralgia trigeminal, uma odontologia atípica. Nem toda dor é igual. Eu aposto que todos vocês já tiveram dores durante a vida, várias na verdade, não estão sentindo agora até, e já tiveram dores de maneiras diferentes. No meu diagnóstico do meu paciente, para saber de onde é a origem dessa dor, o que está causando essa dor, eu tenho que entender que a dor tem qualidades. A dor ela pode se mostrar de maneira pulsátil, que normalmente nos refere a uma dor inflamatória, como uma dor de pulpite. Normalmente é um processo inflamatório naquele dente, e o paciente relata um dente parece pulando, ou algo pulando dentro do dente, né? Dores com pressão, as nossas dores musculares ou cefaleias primárias, do tipo cefaleia tensional, tem essa característica. Muitos dos pacientes falam que parece que tem como fosse um laço apertando a cabeça, pressionando essa região de têmporas. Claro, isso pode ser uma mialgia no músculo temporal, mas também pode ser uma cefaleia primária do tipo tensional, que até o diagnóstico diferencial entre elas é um pouco difícil. Dores neuropáticas que podem ter como qualidade queimação, ardência, coceira, pontadas ou em forma de choque também.
As neuropatias têm alguns tipos de qualidades um pouco diferentes. Dores musculares, como eu falei antes, é uma sensação de apertamento, uma pressão na região, tá? Ou uma sensação de um peso naquela região. Se a dor ela é subjetiva, como é que a gente mensura essa dor? Eu tenho que mensurar a dor, porque a qualidade da dor me aponta ou norteia um diagnóstico, mas também a quantidade de dor que o paciente está me sentindo também vai me nortear um diagnóstico, ou até apontar se aquele tratamento está funcionando ou não. Porque se eu estipulei um plano de tratamento do paciente, é para ele voltar com menor dor na próxima consulta ou uma progressão positiva nessa dor. E como é que eu mensuro isso? Se eu não posso dizer que o paciente está com uma dor 5, 6, 7? A gente utiliza a escala analógica visual. Eu pergunto ao paciente, uma escala de 0 a 10, sendo 0, nenhuma dor, e 10, a pior dor que tu consegue imaginar, aonde se enquadra essa dor? Eu preciso que o paciente me dê isso. Porque a dor é subjetiva, a dor é dele. Ele está sentindo aquela dor. E eu vou anotar essa dor dessa maneira e eu vou ver a evolução. Ou, dependendo da gravidade da dor, também me apontar um possível diagnóstico. Porque assim, como eu tenho uma dor muscular que ela tem uma sensação de pressão, de peso na região, normalmente uma mialgia não tem uma gravidade de dor 10. Uma mialgia que é uma dor muscular, a dor fica aqui 4, 5. Então, a quantidade da dor também vai me ajudar a nortear num possível diagnóstico. Ao contrário de uma neuralgia trigeminal, que o paciente normalmente relata uma dor lacerante muito forte. Então, as dores têm qualidades e quantidades diferentes.